Sejam bem-vindos de volta à ESEC TV, um espaço dedicado à divulgação cultural da cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Fica o convite para nos fazerem companhia durante a próxima meia hora, aqui na RTP2 e RTP Play. Visitamos a exposição Linha Móvel no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Com a curadoria de José Maçãs de Carvalho, Linha Móvel apresenta obras marcadas por uma atmosfera geométrica onde a linha é determinante. Com esta exposição, o Centro de Arte Contemporânea continua a sua missão de acolher obras de coleções privadas e do município, colocando-as em diálogo com a cidade. Esta nova exposição do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, cujo título é Linha Móvel, é um título apropriado ao poeta Álvaro Campos, Fernando Pessoa, que tem um verso que fala exatamente sobre esta ideia, enfim, da partida e da chegada, que eu identifico em termos conceptuais como o movimento criativo, não é? Por um lado. Por outro lado, também pode ser um movimento para dentro do campo de representação. E, portanto, no fundo, esta analogia que eu faço-a do poema com as artes visuais e com todas estas obras. Nunca, por mais que viaje, por mais que conheça, o sair de um lugar, o chegar a um lugar, conhecido ou desconhecido, perco, ao partir, ao chegar, e na linha móvel que os une, a sensação de arrepio, o medo do novo, a náusea. Aquela náusea que é o sentimento que sabe que o corpo tem a alma. 30 dias de viagem, 3 dias de viagem, 3 horas de viagem. Sempre a opção se infiltra no fundo do meu coração. Mais importante ainda, se calhar, é a ideia da linha. E, portanto, a linha móvel, esta ideia de uma linha que se move, por um lado, mas, por outro lado, também a ambiguidade ou a ambivalência da própria palavra móvel, que pode ser a razão por que se faz. E, portanto, há, de certo modo, também aqui uma espécie de revisitação de outros tempos da história das artes visuais, nomeadamente o modernismo, não é? Valorização da pura visualidade. Em obras como, por exemplo, Anjos de Sousa ou José Pedro Croft ou José Lourenço, por exemplo, marcadamente essa ideia de uma intensa e pura visualidade a partir de planos monocromáticos muito fortes. Outras vezes estes planos geométricos transformam-se em arquitetura, ou pelo menos fazendo parte de um desenho que sugere uma arquitetura, quer, por exemplo, na pintura de José Lourenço, quer na fotografia de Roland Fischer, não é? Ou até também numa pintura extraordinária dos anos 60 de Nadir Afonso, um tempo em que Nadir Afonso faz uma espécie de revisitação de uma estética futurista, não é? E em que a sua arquitetura tem, ou o plano de representação da imagem pictórica, parece uma arquitetura em movimento. Eu tento construir uma narrativa, neste caso, como também nas últimas exposições, tentei, de uma forma mais radical, criar 3 narrativas. Na primeira sala, praticamente dedicada à escultura ou à ideia da escultura, não é? E, portanto, é muito marcada por 2 peças escultóricas, uma de Pedro Calapés, que na verdade é um cubo, depois percebemos que dentro do cubo está todo o plano de representação pictórica. E, portanto, temos 5 pinturas dentro do cubo e, portanto, temos que fazer, inclusivamente, um certo movimento. É uma pintura, escultura que se vê com o corpo. Ao lado está uma escultura muito importante também do Rui Sanches,
a escultura abraça um plinto, quer dizer, abraça um cubo e ao mesmo tempo subvertém também toda a tradição escultórica que usou durante décadas ou séculos até o plinto como lugar da escultura. A sala do segundo piso é realmente determinante. Há aqui, sem dúvida nenhuma, uma aproximação ao abstracionismo e ao abstracionismo geométrico. No caso, por exemplo, do Ângelo de Sousa, uma espécie de selagem das cores primárias, não é? Nos parecem muito simples, mas depois quando nos aproximamos, não é? Isso também é muito interessante nestas obras, é que é preciso vê-las com o corpo, é preciso vê-las em aproximação e afastamento. Pois há um momento também nesta sala, e essa passagem faz, do meu ponto de vista, de uma forma subtil e cromática, através do amarelo, por exemplo, em que estas linhas se transformam em arquitetura, não é? Neste terceiro piso temos uma certa liberdade e, portanto, apesar das obras serem marcadas por esta ideia de uma linha, algumas são mais abstratas, outras são mais figurativas, não é? E, de certo modo, alivia a tensão monocromática e geométrica das duas primeiras salas. O ponto de vista mais importante para mim é o do espectador e, portanto, sempre que eu penso nas exposições e na sua, chamamos assim, narratividade, não é? A forma como as obras se organizam e também na relação com o próprio espaço e com o movimento, como é um percurso ascendente, o que eu tento fazer é sempre criar fios condutores. Como eu costumo dizer, às vezes fios grossos, óbvios, não é? Outras vezes fios muito tenues, não é? Que na primeira sala há uma obra que eventualmente remete para uma obra no terceiro piso, não é? Ou pela forma, ou pela cor, ou pelo gesto, neste caso a partir de uma coleção privada de Coimbra, não é? E que tem uma série de obras que se relacionam entre si e, portanto, no fundo, foi a partir daí que eu também encontrei o poema de Álvaro de Campos, não é? Porque sou um leitor de poesia e, portanto, estou sempre a pensar nas relações entre a poesia e as artes visuais. António Silva e Nuno Castelhano conheceram-se na Universidade de Coimbra durante o curso Como Escrever Canções com a cantora brasileira Adriana Calcanhoto. Junção ou ponto de encontro são significados possíveis para a palavra grega sonapsis, nome escolhido para o projeto musical que criaram. Os músicos estiveram connosco no nosso estúdio para apresentar o seu trabalho de estreia. Feliz esqueceu que é meu, feliz cuspiu em mim, feliz não é para mim, feliz és tu sem
lição desta canção que descobri que não existe amor. A prof de então nos garantiu, foi sempre assim, os gregos cantam dor. Amor não consumido. Nós conhecemos como alunos, aqui na Universidade de Coimbra, alunos num curso que a Adriana Calcanhoto veio cá fazer, que se chamava Como Escrever Canções. E no primeiro dia que o Nuno veio, porque ele não apareceu nas 2 primeiras semanas, ficámos incumbidos de fazer um tema em conjunto. Tínhamos como trabalho de casa compor um tema e correu bem. Fizemos o tema num instante e apresentámos esse tema lá na aula. E a partir daí decidimos continuar a compor, fazer mais coisas. O Nuno não é músico profissional, mas tem muito jeito para as palavras, para as letras, e então tentamos juntar aqui. Eu fico um bocadinho mais com a parte musical, o Nuno um bocadinho mais com a parte da letra, mas também nos ajudamos nesses 2 aspectos. E pronto, e isso foi em 2018 e desde aí temos continuado a trabalhar, tentar continuar a fazer coisas juntos. Feliz, não há feliz. Foi numa lição desta canção que me encontrei e não havia amor. O verso feliz que havia em mim perdeu-se assim, ficou talvez a dor. Disse agora então, para onde é que foi e onde é que está? Agora então, feliz que é meu, quem o levou e não mudar, esquecido. Dizer que nestes últimos 5 anos, portanto, o que temos feito são essencialmente concertos, fizemos algumas gravações, publicámos alguns videoclipes, fizemos um teatro-concerto em que as nossas canções estão envoltas numa história, trabalhámos com um grupo de teatro amador, Dançan, e acabámos de lançar o nosso álbum mais recente, pronto, que se chama Sunapsis. Amor não consumido. Às vezes digo sim, às vezes digo não. Estou sempre em confusão. Sempre que penso sim, logo me digo não e fico em aflição. Mas logo que te vi, senti-me andar para a frente. Não tive escolha não. Posso viver sem ti e até parecer feliz, mas acho melhor não. Sunapsis é a palavra do grego, que significa ponto de encontro, junção, portanto é mais ou menos nesta ligação, é mais ou menos este significado que nós queremos. Quisemos, pronto, tem a ver com a nossa história também, foi um cruzamento de vontades e de... Pois, há sempre uma mistura aqui de 2 personalidades, duas diferentes, formas, duas formas de trabalhar, e é um pouco esse o ponto de encontro, pronto. Pensei eu cá para mim, se eu fosse sempre assim, não era mais eu não. Pensei eu cá para mim, se eu fosse sempre assim, não era mais eu não. Neste jornal eu li, tem que se decidir, é dia de eleição. É fácil de fazer, só tenho que preencher no sim, talvez ou não. Eu quero lá saber a sorte que me calha, mesmo que fique mal. Só olho para ti, porque disseste sim, mesmo sem ver anel. Só olho para ti. Paisagem também do significado e da palavra, porque o nosso ponto de partida acho que nunca deixou de ser esse, de haver poesia, de haver mensagem, de haver qualquer coisa que se entregue às pessoas além da música, haver essa experiência de significado e de interpretação, não é? Porque quando se ouve, olha, estão a falar disto, olha, pronto, é um bocado essa a ideia. E depois juntámos-lhe uma parte visual ao CD também muito engraçada, que
O Jorge Rato fez cartoons e depois tivemos uma designer a juntar aquilo tudo numa capa, então tentámos mesmo criar um universo a partir das nossas ideias. Excelentíssimo Senhor, saiba que tenho em mente o seu pedido urgente, mas hoje falta-me o tempo para lhe dar um seguimento. Lembre-me para a semana, por favor. Atenciosamente, assim está bem. E a propósito de encargos, O tema que tocámos, o expediente, que é muito interessante. É uma pessoa que não tem tempo, que tem de fazer aquilo, deixa para amanhã porque agora não tem tempo e nós todos conseguimos ver, pois, realmente isto acontece-me também. É fruto dos tempos modernos, sim. O amor não consumido, portanto, é alguém que tem muito amor para dar, não é? Que tem demasiado amor para dar e que não consegue canalizar tudo isso. Esse amor não consumido foi o tema que nos juntou, foi o tal tema que nós compusemos na aula e que começou o desafio da professora, da Adriana Calcanhoto, foi fazer um tema que tivesse versos começados com feliz. Com a palavra feliz, sim. minha vida, inesperadamente a vida, aconteceu minha vida, inesperadamente. Cara amiga, que saudades, queria conversar tanto e descrever-te o momento. Só que hoje estou meio doente e tenho uma cena pendente. Liga-me e combinaremos um almoço. A primeira vez que tocámos com esta formação, assim, um concerto mesmo inteiro, a gravação foi feita aos poucos e então foi muito bom para nós termos um grupo. É totalmente diferente termos um grupo a tocar connosco e a dar corpo a estas canções, e tocámos no Conservatório de Coimbra, que é um ótimo espaço para tocar aqui em Coimbra, dos espaços que eu gosto mais, me sinto melhor a tocar. Requer um bocadinho de preparação, ensaios, mas felizmente os músicos são mesmo bons. E apanhavam aquilo lá primeiro. Eu fiquei mesmo surpreendido como eles conseguem seguir os nossos passos e fazer o que nós pedimos, e então nesse aspecto correu muito bem. Nós só tivemos de nos preocupar com as músicas um bocado como as tocávamos, e eles simplesmente suportavam-nos e fizeram a parte deles, foram excepcionais. Foi uma experiência muito boa. Foi. Porque nós até agora temos tocado sempre os dois, sempre as nossas apresentações são sempre mais ou menos como gravámos aqui, não é? Isto tudo, e de facto as canções com o grupo soam de forma diferente, sentem-se de forma diferente, é uma vibração... Ganham muita força. Assim é intimista, é muito bom. Com o grupo ganham muita força. Ganham mais força, sim.
ainda estás acordado, fico mais aliviado. Eu ando num estado de flow, a flutuar como num voo, e está o encontro marcado para amanhã. Eu vou, mas chego atrasado. Inserida na 14ª edição do Festival das Artes Quebra Jazz, caminhamos pela exposição Soutenir, que apresenta obras de Maria Beatitude. Com um percurso multidisciplinar, a artista utiliza a cores, o traço e a palavra como meio de expressão. Soutenir, de Maria Beatitude, foi apresentada no Edifício Chiado, em Coimbra. Terminamos esta edição, mas fica marcado o encontro aqui na RTP2 e RTP Play já na próxima sexta-feira pelas 13 horas. Se preferir, segunda-feira à noite, também estamos nos mesmos canais. Até lá e boa semana!